Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Globo TechCast, um podcast produzido pela área de tecnologia aqui da Globo. E hoje é um episódio muito especial, gente. Hoje é um episódio em parceria com o Globuntu, que é o grupo de afinidade aqui da Globo, que é focado em questões de equidade racial. Lembrando também que o Globuntu é uma iniciativa da área de diversidade e inclusão. Meu nome é Paulo Tespes, eu trabalho aqui na Globo há mais ou menos 4 anos, eu sou da área da pós-produção, mas também sou formado em artes cênicas, tenho uma pós-graduação em comunicação e marketing, e é muito legal quando eu venho aqui para a Globo e trago toda essa bagagem que eu vinha fazendo desde lá de fora, né, com a faculdade, com a pós-graduação e tudo mais. E hoje a gente está aqui para um momento muito especial, né? Como eu disse, esse aqui é um episódio especial com o Globuntu, e hoje, gente, o tema é colorismo, preto ou pardo? O que eu sou e os riscos dos julgamentos sobre o outro. Um tema super importante que a gente está fazendo aqui uma série de vídeos com a temática das questões étnico-raciais na sociedade como um todo. E hoje a gente está aqui super bem acompanhado, né? Com pessoas que entendem do assunto, que são muito ativas na causa. Então, vamos começar a apresentar os meus convidados que vão estar aqui batendo esse papo com a gente bem legal. Começando por ela, que é publicitária, ela é mestre, ela é doutoranda em História, Política e Bens Culturais. Atualmente, ela é gerente de marca na Globo. Também, gente, ela não para. Ela é criadora digital no perfil Orgulho Afro, lá no Instagram. Com vocês, Ana Cristina! Oi, Paulinho! Oi, gente! Que alegria, que honra estar aqui. Minha segunda participação no Globotech. Estou muito feliz, agradeço o convite, agradeço a companhia maravilhosa. A gente está aqui com pessoas incríveis e espero que essa conversa seja instrutiva, mas também leve e que leve a gente para boas reflexões. Maravilha, amiga. Estou muito feliz aqui com a sua presença, muito feliz a gente estar trocando aqui. Com certeza vai ser um papo super legal. E também temos 2 membros aqui que são participantes do Globuntu. Temos ele, que é da área de esporte aqui da Globo. Ele é jornalista, ele é comentarista. Ele é quem? Ele é o Marcos Luca Valentim. E aí, Marquinhos? Beleza, Paulo, Anas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Não importa a hora que nos escutem, nos assistam aqui. A convite para estar no Globotech Cast, a convite do Globuntu é a intimação, né? Não é um convite, é um compromisso. Então é a segunda vez que eu venho aqui e sempre que eu venho eu saio maior do que eu entrei. Então é muito honroso fazer parte disso. Espero que seja um papo produtivo para a gente e para quem assistir também. Com certeza, não tenho dúvida disso, amigo. Que a gente também já tem um outro episódio também do ano Verdade, passado. sim. Isso aqui já tá virando tradição. Verdade. Eu tô gostando disso. E também temos ela, que trabalha lá na produção de reportagem da Globo Brasília, representando aqui as 5G da Globo. Temos a Ana Clara Alves. Gente, é um prazer estar aqui. Eu gosto muito de falar sobre isso, gosto muito de escutar, então acho que vai ser uma troca incrível. E o convite é sempre especial, né? Não tem jeito, tem que aceitar. Verdade, amiga. Um prazer estar aqui com você também. Mas antes da gente começar aqui o nosso papo, vamos fazer uma rodada aqui rápida falando da nossa autodescrição. Posso começar e depois a gente faz aqui um por um. Eu sou o Paulo Tespes, eu sou um homem negro, eu tenho um cabelo black power, tenho uma mecha loura na parte da frente do meu cabelo. Eu estou utilizando uma camisa preta, escrita Globo TechCast, e no cenário, aqui no fundo, temos uns hexágonos cinzas com o fundo azul. E agora vamos fazer também a autodescrição da Ana Cristina. Ana Cristina. Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados compridos, eu tenho os olhinhos pequenos, o sorriso grande, estou usando uma roupa estampada, combinando com a identidade do Globuntu aqui para poder ficar bonita aqui. A identidade do Globuntu tem laranja e no meu vestido ficou branco e laranja também. Arrasou, é isso. Meu querido Marco Luca Valentim, agora você. Bom, eu sou homem negro, de dread, meu cabelo tá preso para trás, eu uso bigode, uma barbicha no queixo, tô de camisa preta, tenho uma tatuagem no braço, que é uma pantera, eu tô um relógio marrom no outro pulso esquerdo, e o fundo aqui é igual ao do Paulo, tem uns hexágonos no fundo aqui, em cores azuis e cinzas também. Arrasou. E agora, Ana Clara? Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados médios, castanho escuro, tenho umas mechas mais claras, uso óculos de armação branca e estou vestida com uma camisa verde com detalhes rosas.
Arrasou, é isso, gente. Estamos aqui para o nosso papo, mas antes da gente começar aqui a nossa rodada de perguntas, o nosso querido roteirista Felipe Sá. Felipe, se estiver nos ouvindo, um grande abraço para você. Ele separou aqui um trecho muito legal falando sobre o colorismo para a gente. Eu vou dar uma lida aqui no trecho para vocês. Ó, ao que se tem registro, o termo colorismo surgiu em 1982, usado pela escritora Alice Walker no seu livro Se o Presente se Parece com o Passado, Como Será o Futuro? Esse é um termo utilizado para diferenciar várias tonalidades da pele negra, do tom mais claro ao do tom mais escuro. E essas tonalidades da pele negra também permitem mais passabilidade ou não da sociedade. Por isso, a valorização da cultura e identidade negra é fundamental para combater os símbolos de inferioridade que foram direcionados propositalmente ao corpo negro ao longo da memória histórica. E segundo o censo de 2022 do IBGE, 55,5% da população brasileira hoje é negra, negros de pele clara, negros de pele escura, negros. Então, para a gente começar aqui o nosso papo, Ana Cristina, eu tenho uma pergunta aqui para você. Você, como pesquisadora e doutoranda que estuda a pauta étnico-racial, como se define o termo colorismo? Bom, como você estava explicando, esse foi um termo cunhado há muitas décadas atrás. Para quem não conhece a Alice Walker, ela escreveu A Cor Púrpura. Ela tem uma série de livros sobre questões raciais e também romances, em que ela, obviamente, traz o assunto da pauta racial, ainda que contando uma história mais lúdica. E como ela mesmo coloca, esse é um processo de hierarquização das pessoas pretas através e a partir do fenótipo, das suas características. Para o contexto de Brasil, que eu acho que é super importante a gente falar, o Brasil teve uma miscigenação estimulada pelo próprio governo brasileiro no pós-abolição e no início do século passado. O colorismo vira uma régua de medida mesmo. Ou seja, quanto mais você tem traços que te identifiquem como uma pessoa negra, menos privilégios ou mais violências você vai estar suscetível a sofrer. E quanto menos você tiver, ou seja, se você tem a pele mais clara, o cabelo mais liso e os traços mais associados ao que a branquitude entende como valor, você tem maior passabilidade. E esse é o ponto mais importante da nossa conversa. Com certeza, com certeza. Eu lembro muito que aconteceu comigo, já escutei assim alguns comentários. Nossa, você nem é negro, para mim falando, né? Então eu falei, caramba, olha como é importante a gente trazer essa pauta e conversar sobre a questão do colorismo, que sim, negros de pele clara, negros de pele escura, como diz aqui o texto do Felipe, negros. E eu vou até citar aqui o título do livro da Neuza Santos Souza, que é Tornar-se Negro, para perguntar a vocês todos, em que momento vocês se tornaram negros? Vamos começar aqui com o Marco, que está aqui presencial comigo. Olha, sempre que perguntam isso, eu acho que eu tenho respostas diferentes, mas a verdade é que eu sempre soube que eu era negro, só que saber-se negro é uma coisa, entender-se negro é outra coisa, né? Isso está muito bem explicado nesse livro da doutora Neuza Santos. Também tem um outro que é do Franz Fanon, que é Pele Negra, Máscaras Brancas, que é uma abordagem também psicanalítica da questão, porque eu sempre soube que eu era negro, sempre soube. Até pelas violências que eu sofria, por olhares que eram na minha direção, eu não sabia o porquê, mas eu sabia que eu era diferente das pessoas, né? Das pessoas que me julgavam assim. Mas acho que eu entendi o que é socialmente, culturalmente, comecei a me aprofundar um pouco mais do que era ser negro quando eu entrei no exército. Eu servi o exército, mesmo sem querer, aos 18 anos de idade, porque ali eu via a grande maioria dos soldados, éramos 200 soldados ali, uns 180 tranquilamente eram garotos negros como eu. E eu via versões diferentes de mim naquele espaço, de histórias diferentes, e quando a gente andava junto na rua, qualquer lugar, era sempre um problema. E a gente também, nós éramos todos moleques, garotos de 18 anos de idade, recém-completados. A gente não entendia o que estava acontecendo, né? A gente não tinha essas discussões na nossa casa, a gente não tinha essa base, até mesmo de internet, para poder aprofundar certos conhecimentos. Então a gente passava a discutir entre a gente o que estava acontecendo. Então ali, eu acho que
todos esses que serviram comigo, esses garotos negros, começaram a entender o que estava acontecendo e, pelo menos para mim, naquele momento, foi uma virada de chave de assim, tá, eu já sabia que eu era negro, agora eu sei o que significa culturalmente ser quem eu sou. Então, vou me aprofundar melhor para que quem está à minha volta e os que vão vir depois de mim, a partir de mim, possa ser uma ferramenta também para serem melhores instruídos. Então, acho que foi esse momento. Eu tinha 18 anos no Exército, eu vi um monte de gente parecida comigo. Maravilha. Eu lembro também que eu cheguei eu não fiz o exército, né? Eu cheguei lá a me apresentar e tal, acabei sobrando. Mas eu lembro que antes disso também, na época da escola, né? Eu sempre de escola pública, né? Lá da periferia aqui do Rio de Janeiro, Zona Norte, Complexo do Alemão. E aí eu lembro que eu falei, vou deixar meu cabelo crescer. Mas assim, a turma era de grande maioria de pessoas negras, né? Crianças negras, né? Lá da periferia. E eu lembro que o bullying que eu sofri, horrível, racismo, né? Que eu sofri racismo por deixar meu cabelo crescer, foi horrível, né? Ali eu também comecei a perceber, caraca, o que tá acontecendo, né? Porque até então eu usava aquele cabelo padrão, né? Que tinha muito naquela época, que era máquina 2, máquina 1 e vai. Quando eu decidi, vou deixar meu cabelo crescer para ver como é que é meu cabelo, eu escutei, assim, coisas terríveis, né? Mas assim mesmo, eu comecei a estudar mais sobre o caso, até na faculdade depois, quando eu entrei na faculdade, a gente começou a debater mais pautas sociais, e eu comecei a me acender e falar, caraca, tem muito mais coisa que a gente não debatia quando era criança, não debatia quando era pré-adolescente, mas que o tempo é agora, porque nunca é tarde para a gente começar a entender mais sobre como é que funciona, né? Todas essas questões super importantes aqui pra gente. Ô, Ana Clara, agora você. Também seguindo aquela mesma pergunta, em que momento você tornou-se negra? Bom, eu compartilho da mesma ideia do Marcos, né? Eu sempre soube, mas assim, me entender foi diferente. Eu sempre vivi em um ambiente majoritariamente branco, sempre estudei em uma escola de classe média particular, então eu sempre estava no meio muito branco. Fui da minha família, né? Minha família é majoritariamente preta. Então, eu tentava me impor sobre isso, mas eu não conseguia me entender direito. Eu sou o quê? Eu ficava me fazendo essa pergunta várias vezes. Até que eu entrei na faculdade, uma faculdade pública, e lá eu fui recebida por uma veterana que falou assim, nossa, que legal, é muito bom ver mulher preta no jornalismo. Aí eu falei, é isso, eu sou uma mulher preta e a partir de agora eu vou me aprofundar nisso, eu vou me posicionar acima disso, eu vou levar essa nomenclatura comigo, né? Vamos dizer assim. E a partir daí eu comecei a fazer mais cursos na faculdade. A minha faculdade permitia eu pegar coisas fora do jornalismo, então eu comecei a estudar mais sobre isso. Comecei a me imergir nisso, né? E eu sempre conto que recentemente, há um mês atrás, eu fiz trança pela primeira vez. Olha só que maravilha! E era um desejo meu, assim, de muito tempo, mas sempre vinha, mas será que vai ficar legal? Será que eu posso usar trança? E quando eu olhei a primeira vez no espelho de trança, eu falei, cara, é isso. Eu sou uma mulher preta e vamos nessa, a gente vai seguir assim, vou me impor assim. Que lindo! Pô, trança é muito legal. Eu já usei trança também, aquela que a gente... Nagô, também usei muito. Mas tem nome de... Aqui, ó, uma pauta aqui. Como é que... Nagô é a que é embutida no... E aquela que é solta? Trança. É trança normal. Tem box braid, tem vários tipos de trança. Tem vários tipos. Olha que maneiro. Já fiz esses dois também. Tem vários tipos de nó. Sim. Tem bantu knots, enfim, tem vários tipos de nó. Eu fiz vários desses, quando era moleque, assim, uns 10, 11, 12 anos. Então, por isso eu sempre soube quem eu era, mas é isso que eu falei, culturalmente, socialmente, é um outro despertar. É verdade, é verdade. E Ana Cristina, agora com você, em que momento... Amigo, as minhas experiências e as experiências, muito provavelmente, de quem está ouvindo também, vão se misturar com as experiências que a minha xará Ana e que o Marquinhos também falaram. Estava até conversando sobre isso na última reunião do Globuntu, que eu tive o prazer de estar lá, com a Marisa, com o Felipe, com a galera, sobre a importância da gente pensar as nossas próprias identidades através do nosso olhar. Quem primeiro contou para todos nós que éramos negros foi o olhar do outro, e muito provavelmente o olhar de um outro branco,
que nos coloca num lugar de inferioridade. A gente descobre que é negro porque alguém critica o cabelo, porque alguém ri do nariz, porque alguém fala alguma coisa sobre a nossa pele, porque a gente é tratado de uma maneira diferente em alguma circunstância, seja na escola, no bairro, ainda na infância, o que é mais duro. E o momento chave, e aí a Neuza do Tornar-se Negro fala isso, o Franz Fanon fala isso, Grada Quilomba fala isso, Lélia Gonzalez fala isso, Stuart Hall fala isso, e se toda essa galera maravilhosa fala, a gente tem que falar aqui no podcast também. Há um momento em que a gente recupera a narrativa dessa identidade. Eu não vou ser mais uma pessoa preta porque me enxergam dessa maneira ou porque colocam em mim uma série de estereótipos que eles associam ao que eles acham que é negritude. Eu vou fazer a minha conexão com a minha ancestralidade, com a com o meu legado, com minha conexão com a África. Isso vai se manifestar na minha estética, no aquilombamento com outras pessoas pretas, na trança de cabelo que a Ana faz, no dread que Marquinhos está usando, em outras expressões que a gente tem. Então, eu acho que o mais importante, a virada de chave para a resposta da sua pergunta, quando é que a gente se torna negro de verdade? É quando a gente se apodera dessa identidade, e essa identidade fica nossa própria, de dentro para fora, e não de fora para dentro. É isso, é isso. E aproveitando que já estamos aqui com você, Ana Cristina, temos aqui também outra pergunta, que estudos mostram que por conta do tom de pele, algumas pessoas têm sua negritude colocada em xeque, enquanto outras sofrem ainda mais preconceito por conta do tom de pele mais escuro. Diante dessas situações de julgamento, qual a importância da autodeclaração racial, assim, na sua opinião? Gente, super, super importante. A gente tem a informação de que no primeiro censo realizado no Brasil, em 1872, a categoria pardo já existia. Lá em 1872, o governo brasileiro e a sociedade brasileira já queriam classificar como hierarquicamente diferentes as pessoas que eram oriundas de África, e as pessoas que haviam sofrido alguma miscigenação, e a gente sabe que essa miscigenação muitas vezes era fruto de violência de homens brancos para mulheres negras. Então, imagina que esse termo e essa categorização existe desde lá de trás. E aí, desculpa, retoma a pergunta, por favor. Claro. Que estudos mostram que por conta do tom de pele, algumas pessoas têm sua negritude colocada em xeque. Qual a importância da autodeclaração, na sua opinião? Da autodeclaração racial? A importância da autodeclaração nesse contexto em que já existe e que esse pardo já está posto, é entender que essa pessoa do não lugar, essa pessoa que é branca de menos para ser branca e preta de menos para ser preta, ela precisa escolher um papel social e cultural para a formação da sua própria identidade. O termo pardo e a associação social de pretos e pardos como um único grupo vai acontecer 100 anos depois desse primeiro censo de 1872, na década de 70, com duas frentes separadas. Na academia, porque os estudiosos que começaram a estudar raça no Brasil viram que as pessoas pardas sofriam as mesmas mazelas ou mazelas muito parecidas do que as pessoas pretas. Então, tá na maioria da população carcerária, tá na minoria da oportunidade de emprego, tá na maior parte dos ambientes com precariedade de saúde, de educação, de saneamento básico. E aí os estudiosos começaram a falar, cara, as mazelas que os pardos sofrem, os pretos também sofrem. Vamos colocar isso num grupo junto? E aí, quando isso chega na mesma época, década de 70 do ano passado, no MNU, no Movimento Negro Unificado, na militância negra, que estava tentando sobreviver a uma ditadura militar, é bom a gente lembrar disso, a militância também fala, cara, se formos lutar só os retintos, a gente não vai dar conta. Os retintos são poucos. A gente precisa trazer toda a negritude para lutar junto, para a gente ser mais forte, para a gente ter mais voz, para a gente conseguir reivindicar nossos direitos em conjunto. Então, esse não lugar do pardo também é um lugar importante para que a gente se reúna com aqueles que têm as mesmas dificuldades e, portanto, as mesmas necessidades, as mesmas lutas que a gente tem.
Eu acho, só fazer um adendo ao que a Ana falou, Maravilha. porque é muito bom saber essa parte da história, para quem não sabia, né? O Movimento Negro Unificado começa a fazer trabalho em 78, década de 70, portanto, como a Ana bem ressaltou, durante a ditadura militar. E aí, se a gente pegar as críticas raciais que são feitas, né, até anteriormente a isso, por exemplo, tem gente que hoje em dia, foi até um trabalho dos movimentos negros atuais de resgatar a negritude do Machado de Assis, por exemplo. Uhum. Na época, ninguém tinha dúvidas que ele era negro. Ele não é um negro retinto e também nem tem a pele muito escura e tem poucos traços negros no rosto. O fenótipo dele, se alguém quisesse forçar, pode dizer que ele não é. Mas na época ninguém tinha dúvida que ele era. Tinham cartas, inclusive, de Monteiro Lobato falando sobre Machado de Assis de maneira preconceituosa. Então essa parte da história que não é atemporal, que hoje em dia tentam colocar ou é branco ou é negro, exatamente como a Ana falou, que não tem esse não lugar, tinha perder Machado de Assis, ele não seria um cara negro, né? E eu acho que a autodeclaração, ela é muito importante. Por todos os fatores que a gente falou aqui, consciência cultural, social, educacional, mas ela também pode ser uma armadilha se for usada de maneira a obter vantagens no sentido de entrar no concurso por cota, por exemplo, né? A autodeclaração, cara, a pessoa vai lá e fala que ela é negra. Aí a banca diz que não é. Eu acho, claro que a gente segue o IBGE, né? Como classificar a partir do IBGE. Mas tem que ter também, isso é o que é delicado de fazer no Brasil, porque realmente é uma profusão de misturas, de ter uma leitura social também sobre essa pessoa. Eu não posso chegar aqui e falar, eu sou um cara branco. Se ninguém me lê branco. Não faz sentido isso. Ah, mas eu me autodeclaro branco. Gente, mas ninguém tá me vendo branco. Então a pessoa que se autodeclara negra, ela precisa não só achar que ela é negra, que é importante, mas as pessoas que têm que olhar e falar, realmente, trata-se de uma pessoa negra. Não é que eu tenho um avô negro, minha bisavó era negra. Pode até ser que sim, mas pode ser que hoje em dia a pessoa não seja mais. Temos colegas e amigos nossos que são pessoas negras, de pele clara, casaram com uma pessoa branca e tiveram um filho. O filho não é negro, é um filho branco. Esse filho na frente não pode reivindicar a negritude dele. A nossa política de negritude é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem lá a lei da gota de sangue e tal. Se você tem na sua família alguém negro, você corre sangue negro na sua veia, portanto você pode declarar que você é negro. Aqui não. Então acho que o Brasil tem o racismo, tem as especificidades do Brasil, embora seja só mais um país de tantos que tiveram a escravização forçada, por ter dimensões gigantescas, e a política que foi construída aqui é entender, e as pessoas entenderem isso. Todo mundo tem o direito de declarar como quiser, mas não quer dizer que essa é a verdade absoluta. Eu acho que as pessoas também, socialmente, têm que entender que trata de uma pessoa branca, de uma pessoa negra, e daí que é tão importante se autodeclarar. Verdade. Também a gente trazia essa pauta para as pessoas, né, terem esse conhecimento dessa pauta do colorismo e toda essa questão. Ô, Ana Clara, você, como uma mulher negra, de pele clara, você já sofreu alguma coisa onde a sua negritude foi negada, alguma ocasião? Constantemente, assim, ainda acontece bastante, agora menos, mas até dentro da minha família já aconteceu de eu ser contestada. E a partir do momento que eu entendi que eu sou uma mulher preta, entendi que algumas violências que eu sofri quando era criança, no ambiente que eu vivia, mesmo que parecendo pequenas, eram racismo. Eu passei a me impor acima disso. Então, toda vez que eu tenho essa negritude contestada, enfim, eu passo a contestar a fala da pessoa. Claro, eu tenho meu jeito de contestar, eu geralmente faço piada com tudo, dou uma alfinetada, deixo a pessoa pensando ali, e nessa de contestar, até minha mãe mesmo minha mãe é uma mulher preta, minha mãe olhou para si e falou, eu também sou uma mulher preta, porque ela não se enxergava assim exatamente pelo ambiente que vivia. Olha só, quanto tempo depois, né? A partir desse momento em que eu me entendi, que eu expliquei para ela e que ela entendeu o nosso lado, ela falou, realmente, eu sou uma mulher preta e agora eu tenho que me posicionar assim também. Então a gente foi construindo isso muito juntas, né? Então eu costumo lidar assim com essas situações. Permite mais um adendo? Com certeza, porque eu ia falar, acabei esquecendo, não? Todos. Porque a Ana Cristina citou várias pessoas que vieram antes da gente, fizeram um trabalho de compreensão, e é sempre bom citar quem veio antes, até porque souberam mais que a gente em algum momento, né? Até para falar as coisas que falaram. Sueli Carneiro, que é uma das nossas maiores intelectuais do país, que tá viva ainda, ela tem uma frase que, para mim, sela o debate, que ela fala assim, ela tava lá atrás também no MNU, enfim, fez parte de tudo,
É dela aquela frase que muita gente conhece, né? Que fala, entre a esquerda e a direita continua sendo preta, é atribuída a ela em um outro contexto que ela falou isso. Mas sobre a questão do pardo e do negro no Brasil, ela falou o seguinte, se a maioria dos corpos no ML são de jovens pardos, como a gente vai excluir que essa galera não sofre racismo? A frase dela é muito nesse sentido, as pessoas são assassinadas em profusão, são jovens pardos, como é que vai excluir que isso é um fato do racismo? Então, pra mim, repito, falar da Sueli Carneiro aqui e discordar dela, eu seria completamente maluco. Então, que selo debate pra mim é acompanhar a dona Sueli Carneiro. Verdade. Selo debate não tem nem mais argumento para ser falado alguma coisa. E aproveitando você também, Marcos, você que é um jornalista esportivo, você observa que tem esse impacto do colorismo também assim no mundo dos esportes? Demais, demais. Poderia citar, por exemplo, vários casos aqui, mas eu acho que o maior que a gente tem é o Neymar, por exemplo, né? O Neymar, enfim, é um personagem altamente controverso. Você pode amá-lo, pode odiá-lo. Alguns sentimentos têm relação ao Neymar. Dificilmente ele é neutro pra você. Não é um passant. Mas eu tenho questões com o Neymar que eu discordo de várias coisas. Mas eu não posso discordar quando o cara que é negro sofre racismo. Eu não posso virar as costas pra ele quando ele fala que é alvo de racismo. Porque no fundo, no frio, ele é um desses corpos podendo estar no ML, como a dona Sueli Carneiro avisou. Quando ele deu uma entrevista, ele, em 2021, sofreu um caso explícito de racismo durante um jogo lá na Europa. Ele denunciou esse caso. A primeira coisa que as pessoas fizeram, a sociedade, o mundo fez foi, mas o Neymar nem é negro. Ele já deu entrevista dizendo que ele não era negro. De fato, ele deu essa entrevista. E aí que tá o problema. Aí que tá a questão do colorismo no esporte. Porque quando o Neymar deu essa entrevista, ele falou, eu não sou negro. Era um garoto de 18 anos de idade. Aos 18 anos de idade, eu não conheço nenhuma pessoa negra não retinta, sem redes sociais, sem consciência racial, que vai falar que quer ser preto. Que querer ser preto é difícil, cara. Você sabe que é difícil. Você abraçar a negritude com tudo que ela tem, eu amo, não trocaria nunca, mas não é fácil. Então, um garoto que não é retinto, que tem ao redor ali, a discussão não existe. Eu trabalho no futebol, com o esporte há muito tempo. Eu tento entrevistar jogadores de futebol há muito tempo. A estrutura que cerca essas pessoas são estruturas que não querem que esse cara saiba o que está acontecendo. Então, quando a gente vê alguns desses atletas que rompem essa bolha, eles se tornam riscos. LeBron James, as irmãs Williams, Lewis Hamilton. São pessoas que romperam a bolha, que tiveram acesso à realidade. A grande maioria de atletas do mundo é negra. O esporte é negro por excelência. Os maiores nomes do esporte são negros. Simone Biles, agora Rebeca. Pelé, Michael Jordan, o próprio Lewis Hamilton, as irmãs Williams. Todos. A maioria do esporte é excelentemente negro. Mas por que não falam? Porque é um projeto que as pessoas só executam o que você sabe fazer. Para de falar sobre isso. Então o colorismo, no caso do Neymar, para não me estender muito, é esse o problema. Um garoto de 18 anos de idade, preto de pele clara, que não se via como negro. Com o passar do tempo, ele vai se vendo negro a partir das violências. De como vão enxergando ele dentro de campo. O redor dele é o mesmo, os assessores são os mesmos, são pessoas que fazem com que ele não queira entender o que está acontecendo, tanto que o discurso dele, nesse sentido, é vazio, racialmente falando, mas ele sofreu racismo. E aí ele viu que ele é negro de fato. E você vai entender também, como o negro retinto, ele nunca teve dúvidas de quem ele era. Sim. E ele vai ter os piores apelidos no futebol. E no esporte, portanto, ele vai ser o petróleo, vai ser o geladeira, ele vai ser o grafite, ele vai ser sempre um apelido altamente pejorativo. Gorila, feijão, sempre. Então, até no futebol, quanto mais preto você for, mais suscetível a ser coisificado você está também. O esporte é isso. O esporte não tem como fugir da sociedade. Quem falar não é só esporte, não é. Esporte e sociedade se retroalimentam e estão intimamente ligados. A gente vê isso no Neymar e nesses casos de apelido também, por exemplo. Com certeza. E essa sua fala me fez voltar aqui no tempo, porque você citou, 18 anos e tal, a pessoa se assumir ali como uma pessoa negra. Eu lembro, antes disso, 14, 13, né? Ali na pré-adolescência, no ensino médio, eu lembro que uma vez eu escrevi um conto lá na escola que eu fazia. E aí era a história do meu grupo de amigos, éramos 5 amigos. E aí eu fiz a descrição dos 5 amigos. E aí hoje, lendo, eu falei, gente, não acredito que eu escrevi isso. Quando tava lá Paulo, não tava negro, tava moreno, tava... Aí a minha amiga, que é retinta, tá lá, fulana, negra. Olha só, como a gente percebe que isso realmente é daquela época que a gente não tinha acesso. Você não queria ser negro, você sabe que não era... Você via as coisas acontecendo, você sabe que não é bom.
Só que você não sabia que você era, Pois é, porque não era retinto. olha que loucura. Por isso tem que discutir essas coisas. Né? Muito, muito. Isso desperta em muitas pessoas que já passaram por isso. Tem um livro, fazendo um adendo ao que o Marquinhos está falando. Hoje a gente vai encontrá-lo com o título de 120 anos da abolição, mas ele foi escrito a primeira vez nos 100 anos da abolição, por um advogado negro, que ao entregar o material, era um concurso, pediu que um colega branco levasse o livro, porque ele sabia que ele, sendo um cara negro, escrevendo sobre os 100 anos da abolição, provavelmente o material dele seria analisado como um material ruim. Olha que coisa louca. Olha só. E nesse livro dele, ele discute a autodeclaração e ele fala, cara, se a gente fosse se a gente fosse comparar quantas pessoas de fato, isso em 1988, o Brasil tem, que são pessoas negras, e quantas pessoas o censo daquela época diria que o Brasil tem, a vida real tem mais. Por quê? Porque as pessoas aprenderam, e aqui, de novo, um contexto de ditadura militar, um contexto onde a autoafirmação da negritude era por si só entendida como transgressão. Só de usar o cabelo black você podia parar num porão da ditadura, porque você estava sendo contrário ao espírito nacionalista por estar pensando numa identidade pan-africanista. Então aquilo já era uma afronta, uma subversão à época. E as pessoas aprendiam que ser negro é ser incompetente, é ser feio, é ser pobre, é ser burro. E como é que na hora que chega um cara do governo na sua casa e te pergunta, oi, você é negro? A pessoa que cresceu aprendendo isso, a pessoa que cresceu sabendo que quem afirmava a sua negritude poderia ser punido pelo Estado, iria se afirmar negro? De jeito nenhum, né? E aí hoje, o que a gente vê nos últimos 2 censos realizados no Brasil? Que o número de pessoas autodeclaradas pretas e pardas está aumentando. Por quê? À medida que a gente tem conversado mais sobre esse assunto, advento das redes sociais, todo o movimento do Black Lives Matter na época do George Floyd, mas não só, porque o caminho que o movimento negro percorre é muito, muito maior do que isso. E como maravilhosa, a Angela Davis falou, olhando nos meus olhos, há alguns meses atrás, quando ela veio para o LED, quem está no movimento negro há muitas décadas sonhou e esperou um movimento como o de 2019, 2020, por décadas, né? Então, à medida que esse movimento negro vai crescendo, que o debate vai crescendo, que as redes sociais vão nos ajudando a falar disso, o censo também muda. E aí é o ponto crucial do que o Marquinhos falou. Não é sobre a sua inscrição no concurso público, ou agora que estamos com eleições rolando e os partidos botam um monte de gente lido como branca para assinar que é pardo, para poder aumentar a cota. Isso não tem nada a ver com colorismo, tem a ver com mau caratismo. É verdade. Tem a ver com falta de ética. O que a gente está discutindo aqui é identidade, está num outro plano de conversa. Com certeza. E, Ana Cristina, você comentou aqui das redes sociais, das mídias sociais, né? Você tem ali a sua conta, e na sua conta lá no Instagram, você já falou dessa experiência de diferentes leituras sobre a sua raça. Como é que você era percebida lá na Alemanha, onde você já morou, e também em África, onde você já fez ali uma visita? Olha, já que você naturalmente fez o jabá, se você está me ouvindo, quiser me seguir, orgulho.afro, é lá que eu estou. Eu não tenho tido muito tempo Sigo de há postar anos. Eu o também. Marquinhos me segue antes Sigo de há anos. saber que a gente trabalhava junto, numa época em que eu me dedicava, fazia vídeos contando sobre história, fazia lives, tinha tempo, né? Mas gerente de marca na Globo, aluna de doutorado, professora na Belas Artes, o tempo fica de fato complicado. É verdade. Mas o que acontece? O que eu contei lá no Insta? Racismo é um negócio tão inventado, gente. É uma perspectiva tão absolutamente cultural, do ponto de vista biológico, não há o que justifique classificar as pessoas, os seres humanos, em grupos diferentes. É uma coisa tão cultural que aqui no Brasil eu sou preta. Não importa se a bolsa é da Louis Vuitton, o óculos é da Gucci, o vestido é da Versace, o que esteja, porque não é sobre classe. O debate é sobre raça. E o colorismo se expressa na violência, como o Marquinhos estava falando no caso do Neymar e outros exemplos que a própria Ana, a outra Ana, minha xará, tinha contado. Na Alemanha, eu sou latina. Eu morei na Alemanha 2 anos.
E na Alemanha as pessoas me enxergam muito mais como uma pessoa latina pelo fato de ser brasileira do que como uma pessoa negra. Em África, onde já estive algumas vezes, e aí posso falar da experiência dos países que eu conheço, mas especialmente em Angola e Moçambique, eu tive esse debate com as mulheres angolanas e moçambicanas que não me entendem como uma mulher negra. Elas não aceitam que eu seja uma mulher negra. Em Angola, o termo mulata é um termo vigente, atual, e que realmente classifica as pessoas num grupo diferente. Em África do Sul, por conta do apartheid, da história do apartheid, as pessoas tinham esses grupos. Você poderia ser taxado de uma pessoa negra, uma pessoa de cor, uma pessoa miscigenada ou uma pessoa indiana. E a coisa da miscigenação é tão maluca que a cada 2 anos essa avaliação racial era refeita e uma pessoa como eu, que tem ancestrais de todas as raças e em todas as possibilidades, poderia, num ano, ser classificada como uma mulher de cor, em outro ano, ser classificada como uma mulher negra, em outro ano, ser classificada como uma mulher miscigenada. Olha isso só. acontecia, isso separava famílias interraciais, ao passo de que um irmão era classificado de uma coisa e outro de outra. E a mãe num grupo, o pai no outro e os filhos num terceiro. Isso determinava o bairro onde eles moravam, a escola onde eles iam estudar, os hospitais que eles frequentavam. É muito complexo e é absolutamente cultural. Eu, no Brasil, eu sou preta, não tenho dúvida nenhuma, e eu quero ser preta no mundo inteiro. Mas quando eu chego na África, quando eu chego na Europa, quando eu chego em qualquer outro lugar, eu preciso entender que a maneira que as pessoas vão olhar para mim depende de outros fatores e das regras que elas fazem para medir a negritude. É a coisa da one drop of blood, uma gota de sangue, que nos Estados Unidos, se você tiver um ancestral negro, você é suficientemente classificado como tal. Aqui no Brasil não pode ser assim, porque o Brasil teve uma história que estimulou a miscigenação. Tem documentos do início do século passado levados a congressos internacionais de raça, onde o Brasil era classificado como um país antirracista, embora essa palavra não existisse à época, que dizem assim, olha, nós vamos miscigenar o Brasil, que lá nos anos 2000 não vai ter negro mais. A querida eugenia, né, Ana? Exatamente. O projeto de eugenia era, a gente vai miscigenar, e lá para a 4ª geração, essa pessoa vai ser branca. E eu tô aqui com muito orgulho para dizer que não deu certo. Porque os meus pais são lidos como um casal interracial, embora os meus pais, os dois, sejam também filhos de casais interraciais, e também os meus avós, parte dos meus avós, sejam também filhos de casais interraciais. Dos meus 8 bisavós, eu tenho pessoas brancas, pessoas indígenas e pessoas negras. E todos os tipos de cruzamento entre esses grupos. E eu ainda sou uma pessoa negra. A eugenia não deu certo. O projeto de miscigenação não deu certo. Não clareou todo mundo. É isso. É importante que isso seja dito. Embora tenham tentado, Brasil, né? Isso faz uma cultura funcionar. Fora do Brasil, isso faz outra cultura funcionar. E para quem me disse em Angola que eu não era negra, falei, não, eu sou negra sim. Eu me entendo como negra por isso, aquilo. Eu, inclusive, estou em África porque eu preciso me conectar com essas raízes. Eu acredito no pan-africanismo, porque mais importante de onde o navio largou a gente é de onde o navio saiu, e todo mundo saiu do mesmo lugar. E eu fui argumentando com essa pessoa para que ela me entendesse como uma irmã dela. Na Alemanha, a mesma coisa. Olha, eu amo ser brasileira. Ser brasileira é uma parte imensa da minha personalidade, mineira mais ainda. Eu sou uma pessoa muito mineira, mas a minha nacionalidade compõe a minha identidade junto com uma série de outros fatores. E a minha raça é um fator muito importante para construir isso também. É importante isso que a Ana estava dizendo, porque na Olimpíada agora a gente teve um grande exemplo disso. Porque aqui no Brasil, aqui no Brasil, para falar nosso objeto de estudo aqui, né, de discussão, a diferenciação é de raça. Mas no resto do mundo, há uma diferenciação étnica. Essa é a diferença. Porque qual é a diferença? A etnia, ela é um conjunto de costumes morfológicos, língua, modo de vestir, cultura, religião. Exatamente, religião, um conjunto de fatores
não somente biológicos, não somente raciais. Desculpa, tô com um pouco de sinusite, gente. Aliás, bastante. Então as pessoas outras partes do mundo, elas olham a partir da etnia, né? Por exemplo, agora a gente teve um caso na Olimpíada, em que a Rebeca Andrade foi campeã, bateu a Simone Biles, até que ninguém acreditava que fosse acontecer, bateu a Simone Biles. E aí nos Estados Unidos, os negros americanos foram dizer que a Rebeca não era mulher negra, que a Rebeca é brasileira. Então assim, a discussão é mais profunda do que parece. A Rebeca é inquestionavelmente negra, óbvio, lógico. Porém, para os negros americanos, ela não é negra, ela é brasileira, porque é uma diferenciação étnica. Em África, então, enfim, que são diversos grupos, centenas de grupos, há uma diferenciação desde antes do conceito raça existir para eles. Até porque quem levou o conceito de raça, historicamente, foi quem queria colonizar, para diferenciar os outros, que lá não precisava ter conceito de raça. Eram Axantes, Yorubás, Igbos, eram vários grupos diferentes. Eles se entendiam com diferenças étnicas, não raciais. Todo mundo era negro ali. Até o Egito, que ninguém acha que é, o Egito é preto, gente. Não dá pra criar outra ser branca, né? Então, assim, tudo era negro ali. Tinham diferenciações étnicas. Então, por isso, eu acho, não é minha área de estudo, mas eu sou entusiasta da questão, que as pessoas se diferenciam nas outras partes do mundo por etnia. E aqui no Brasil a gente tem, como a Ana bem disse, raça. Raça primeiro. E sempre vai ser. É isso. Com certeza. E é ótimo isso que o Marquinhos estava falando, porque a questão de etnia em África é tão latente e importante que na própria África do Sul mesmo você tem 11 idiomas oficiais falados. Porque mesmo com o apartheid, mesmo com toda a violência, cada um desses grupos étnicos resistiu a falar a sua própria língua. Então, são mais de 3.000 idiomas de todos os grupos étnicos, mas 11 oficiais. Imagina que por falar uma língua diferente, você é de um grupo étnico diferente. Que tem outros costumes, que tem outras regras, que tem outra cultura, outra culinária, outra crença religiosa. E esses caras que lá eram inimigos, o que facilitou a colonização e a dominação, porque eles não se entendiam como um grupo único, mas como grupos rivais, quando eles chegam em territórios de colonização, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em Cuba e etc., eles têm que ressignificar essa ideia de grupo. Eles não sabiam que existia um grupo chamado negros, esse grupo foi inventado uma vez que os brancos precisavam justificar a barbárie da escravidão, e esses caras também tiveram que repensar a sua existência e quem seriam os seus pares. E aí, de novo, vou voltar ao início da conversa e voltar ao papo que eu tive lá no Globuntu há uns dias atrás. Identidade está sempre em movimento, né, gente? Com certeza. Identidade não é algo completo. Eu falei isso outro dia. Eu me sinto cada vez mais preta e quando eu estiver bem velhinha, eu quero falar, cara, eu nunca me senti tão preta quanto eu fui, igual agora. E isso muda ao longo do tempo. A maneira com que a gente se enxerga tem a ver com o lugar onde a gente está, tem a ver com o que a gente quer expressar, tem a ver com a nossa capacidade de estudar também, de aprender, de ouvir, de trocar, de conversar com os nossos, né? Esse momento que a gente está aqui é uma prova gostosa disso. Mas identidades não são fixas, e que bom que elas não são, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Gente, olha, eu amei nosso papo. E infelizmente a gente já tá aqui partindo para as considerações finais, aqui pro nosso momento final. Rápido. Foi muito rápido, eu não tô acreditando nisso, gente. A gente tá Tô passada. passando isso aqui vezes 2, né? Fizemos Nós aqui. Nós vamos ter que Fazer a continuar parte esse 2. assunto. Temos que fazer a parte Eu sou 2. mineira, eu sou a favor, pelo menos um cafezinho com essa turma aqui. Vai ter que rolar, pelo amor de Deus. Eu fecho fácil. Eu também fecho fácil. Então, gente, para esse finalzinho aqui do nosso papo, eu queria que vocês, né, um de cada vez, falassem as suas considerações finais. E também o meu amigo Felipe Sá disse que vocês são leitores assíduos, né? Sabem muito, assim, muito de livro, muito estudo. Eu queria que vocês indicassem também um livro para leitura, ou então alguma dica para quem está escutando esse papo, continuar estudando, continuar entendendo mais sobre esse termo que é o colorismo e tudo que envolve toda essa questão. Vamos lá, Ana Clara, o que você tem a dizer para a gente? Bom, de novo eu quero agradecer, né, essa troca incrível. Eu sou mais ouvinte do que falante, e é sempre muito especial escutar pessoas tão incríveis falarem sobre isso. Se me permite, eu quero indicar 2 livros que eu passei um tempo pensando qual eu indicaria, e são mais pro lado ficcional, que é o que eu geralmente leio no meu tempo livre.
que é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que é um livro incrível. É uma leitura muito fácil, é uma leitura que você vai se identificando no meio do livro, você vai entendendo o que ele quer passar, e conta a história de uma família que aos poucos se entende como negra. Assim, eles sabem que são, mas eles querem entender o papel deles na sociedade, como eles se enquadram ali dentro. E o outro é Sula, da Toni Morrison. Ela lançou esse livro depois de O Olho Mais Azul, e conta a história de duas amigas negras dos Estados Unidos que têm um segredo em comum na infância, elas acabam se separando e, ao voltar para os Estados Unidos, para a cidade de origem, elas têm que lidar com aquele segredo e elas entendem como o passado reflete no presente delas. Então, é muito legal ver a história delas, ver como cada uma se desenvolveu de uma forma diferente, uma casou, a outra é considerada rebelde, enfim, e elas vão se entendendo e tentando lidar com aquele segredo que elas carregam há tanto tempo. Arrasou. Sula é o nome desse segundo livro? Sula, da Arrasou. Toni Morrison. Bom demais. E o Você primeiro vai qual? numa sentada. Olha só. É mesmo. Você nem sente. Nem sente, é bom demais. E o primeiro, qual é o nome mesmo? Para o pessoal anotar aqui de novo. O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Arrasou. Quem não anotou daquela vez, também é ótimo. a hora de anotar é agora. Ana Cristina, considerações finais? Eu vou indicar um livro que foi lançado recentemente, de uma professora chamada Inaê Lopes dos Santos. Já Ela é sei. maravilhosa. E o livro se chama Racismo Brasileiro. E qual que é o argumento do livro? Ela diz que o racismo é peça fundante e fundamental para a construção do nosso país. Ela é historiadora, é uma acadêmica, professora, mas ela conversa do jeito que a gente gosta de conversar, com um vocabulário de fácil compreensão, com bastante exemplo, uma leitura que, mesmo para quem não é acadêmico, para quem não é historiador, é possível. Não indicaria que uma leitura que fosse pela complexidade, ou pelo vocabulário, ou pelo academicismo, que repelisse leitores, muito pelo contrário. Então, eu amo Inaê, sou fã dela, assim, muito, e o Racismo Brasileiro é um livro incrível. A gente falou do Stuart Hall, a gente falou da Sueli Carneiro, da Lélia, tem artigos, tem um artigo ótimo para falar sobre a diferença do tratamento de mulheres negras de pele clara e mulheres negras de pele escura, que é importante a gente ler também. A gente fala sobre como os estereótipos são colados na gente de um jeito diferente. Então, a mulata é lida como a mulher hipersexualizada, relacionada à malandragem, enquanto a mãe preta retinta está relacionada ao cuidado e até à agressividade. Então, é um texto, não é um livro, é um textinho, fácil de achar. Lê tá rapidinho PDF, numa tarde. todo mundo deveria ler. E eu também vou indicar um livro de uma pessoa branca, atenção. O papel dos aliados nessa construção junto com a gente. Tem um livro que se chama Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário, de uma historiadora chamada Lilian Schwartz. É um livrinho pequenininho, e ele tem umas discussões legais, e ele tem todos esses dados desses censos que eu falei. Uhum. Então, tem esse censo de 1872, tem um censo que foi feito no Brasil, que foi a única vez que eles não perguntaram em categorias, você é branco, negro, pardo. E aí as pessoas disseram, eu sou cor de cacau, café com leite, mulatinha jambo, eu sou moreno charmoso, se fosse hoje ia ter lá nego doce, pretricinha, afrobege, e etc. Então eu vou deixar 2 livros de pessoas pretas, porque a gente tem que ler a gente, mas também vou deixar a Lilian Schwartz aqui, Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário, que é um livrinho curto, rápido, e que tem esses dados todos que eu citei aqui. Tá bom? Maravilha. Obrigado, amiga. Arrasou. Adorei. Já anotei tudo aqui também. E meu amigo Marcos Luca Valentim, diga pra gente o que você aqui indica pros nossos ouvintes. Quem tá assistindo a gente aí também, conta aí pra gente. Cara, isso de livro é uma questão que eu sempre posto, né, no meu Instagram que eu tô lendo. Uma galera pedia algumas indicações, eu deixei um vídeo lá eterno, que eu achava que era importante ler. Mas se for pra indicar um, eu sempre indico mesmo, embora todas as leituras sejam extremamente válidas, né? Tem uma frase do Malcolm X que ele fala assim: leia absolutamente tudo que você tocar. Você nunca sabe de onde vai vir uma ideia. Então, leia tudo. Mas eu indicaria, falando de Brasil, para mim o que é o oráculo, onde estão todas as respostas,
ao genocídio do negro brasileiro, de Abdias Nascimento. Esse livro do Abdias, ele é extremamente brasileiro. Ele, além dele falar historicamente o que acontece no país, é um livro de 78. Esse livro do Abdias, ele não só explica tudo, como no final ele sugere caminhos para a gente acabar com o genocídio. O genocídio que ele fala, o genocídio mental, psicológico, espiritual, várias formas de matar um corpo negro. E é muito curioso porque ele foi, em 77, lançar esse livro na Nigéria, em Lagos, que não é a capital da Nigéria, é Abuja, mas é a maior cidade da Nigéria, Lagos, as pessoas confundem, num congresso voltado à negritude na Nigéria. E 77, portanto, era a ditadura militar. O Abdias foi lá para destruir a ideia que o Brasil estava exportando para o mundo de democracia racial. Que o Brasil, negros e brancos convivem harmonicamente, todo mundo é igual, as pessoas se amam, que não tem racismo. Então o Abdias vai para lá, para a Nigéria, nesse congresso, 77, para destruir essa ideia. Ele leva o livro para lançar lá o genocídio negro brasileiro, para lançar na Nigéria, para destruir essa ideia. O governo brasileiro, a ditadura, descobre, envia um militar para esse congresso, tira o Abdias do congresso, e esse militar vai lá e faz um discurso dizendo que o Brasil é lindo, maravilhoso, amamos os negros, etc e tal. Abdias distribui alguns panfletos ali, escritos à mão, dizendo que vai lançar o livro no ano seguinte, e lança no Brasil em 78. O Abdias fazendo esse trabalho, que é o do genocídio negro brasileiro, para mim, ele é uma reunião de vários livros que foram lançados depois dele, inclusive. O Abdias é um visionário, criador do teatro experimental do negro, enfim, várias coisas aqui, mas eu indicaria... Eu poderia indicar vários, tá? Mas, para mim, o mais brasileiro que tem é o genocídio do negro brasileiro. Maravilha. E se quiserem saber de mais dicas do Marcos... Genial! Vocês são muito maravilhosos. Eu iria falar um palavrão, mas vou respeitar o ouvinte. Olha o horário. Olha o horário aqui. Galera maravilhosa que vocês reuniram aqui. E se quiserem saber de mais dicas, lá no Instagram do Marcos Luca Valentim tem lá mais dicas de livros, né? Tem lá um vídeo lá. Diretão. Tem dicas de livros, criação de bebês gêmeos e, eventualmente, alguma coisa sobre esporte. É sobre isso. É verdade. Gente, muito obrigado. Eu amei aqui o nosso papo. Foi ótimo. Fiquei muito contente de estar aqui reunido com vocês. E você que está ouvindo a gente também, não esquece, tem outros episódios especiais aqui no Globo TechCast, em parceria com o Globuntu. Fica aí de olho, nos vemos na próxima e até mais.